Oi, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Betel Adultos 2022, o segundo trimestre. Estamos estudando o livro do Apocalipse. E a lição dessa semana é Apocalipse, o livro do trono. Uma lição maravilhosa, você não pode perder. Eu me chamo Félix Freitas, congrego na Igreja Assembleia de Deus Monte Sinai, pastoreada pelo pastor André. Somos uma igreja filial da Igreja Assembleia de Deus Jardim Paraíso, presidida pelo nosso amado pastor Elias. Você querendo nos visitar, será uma grande honra ter você como visitante. E sem demoras, vamos para a lição? De maio de 2022, lição 6, Apocalipse, o livro do trono. O objetivo da lição é ensinar que o Apocalipse é o livro do trono, mostrar os personagens em volta do trono e apresentar as características de Cristo no trono. A introdução nos diz: a palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse, deixando claro que este é o livro do trono. A revelação mostra a soberania e o poder de Deus em levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo, congregar em Cristo todas as coisas. Efésios 1:10. Tópico 1. O trono. Até aqui João estava na ilha de Patmos, mas com o fim das mensagens das 7 igrejas de Ásia, ele é arrebatado ao céu e lá continua a receber a revelação do Apocalipse. A primeira coisa que João vê é um trono, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu. Irmãos, o João, como nós vimos em outras lições, estava preso numa ilha prisão. E lá ele começou a ter a revelação de Apocalipse, começou a ter a revelação de Cristo, viu Cristo ali em glória, as cartas ele recebeu para mandar às igrejas, e logo após isso ele foi arrebatado. E chegando no céu, a primeira coisa que ele viu foi o trono de Deus. Quero que os irmãos gravem isso. Ele viu o trono de Deus. Tópico 1. Trono alto e sublime. Diferente dos tronos humanos que são transitórios, limitados e falíveis, o trono de Deus é perfeito e elevado. A Bíblia mostra a grandeza de Deus em seu trono, afirmando que o trono de Deus está nos céus. Salmos 11:4. Seu trono é tão alto e elevado que todo o céu é o seu trono. Mateus 5:34. É santo e domina todas as nações, domina sobre tudo. Temos um vislumbre de sua grandeza e de sua visão em Isaías. Envia o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Irmãos, deixando bem claro, o trono de Deus em nada tem a ver com o trono humano, os tronos aqui da terra que já passaram, que estão agora presentes e que ainda podem vir. O trono de Deus é soberano, é acima de todos, não tem comparação, não é corruptível, é um trono sublime, um trono justo. Não me interessa se você confia no governo da direita, no governo da esquerda, no governo do centro, se é liberal, se é não interessa. O trono de Deus é superior, o trono de Deus é justo, o trono de Deus é celeste, o trono de Deus é Deus, e isso que importa. E vai ficar bem claro isso aqui para nós. O trono de Deus, quão sublime ele é. Tópico 1:2. Trono de justiça e juízo. A Bíblia, ao falar sobre o trono de Deus, nos revela que justiça e juízo são a base do seu trono. Enquanto na história da humanidade, ao longo do tempo, surgem governos marcados por corrupção, violência e totalitarismo, o trono de Cristo é um trono de justiça. Nele o homem encontrará o real sentido de equidade, segurança e paz. Irmão, nós vemos que os judeus estava sendo perseguido, estava sendo sobrepujado por Roma. E logo após isso, os cristãos foram perseguidos, foram castigados, foram presos, foram mortos ali por Roma, foram perseguidos. Então, eles estavam desacreditados, totalmente desacreditados em qualquer governo.
Eles esperavam um governo do Messias, um governo que os livraria dessa perseguição de Roma, sendo que o trono de Deus, o governo de Cristo já estava ali presente, é um governo eterno. E através dessa visão, quis mostrar para eles que o trono de Deus estava ali presente e é superior a qualquer um. É superior àquele trono que estava perseguindo eles. Era superior àquele governo que iria passar, que iria acabar. O trono de Deus é eterno, o governo de Deus é eterno. Tópico 1.3. Trono de Davi. O trono de Deus no céu nos faz lembrar que Cristo governará sobre este mundo, já que é dito a João: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 4:1. Quando Davi quis edificar uma casa a Deus, o Senhor não permitiu, mas lhe disse que seu trono, através de um descendente, será firme para sempre. Maria recebeu o anúncio de que seria mãe do Messias e que o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus! Seu trono é o trono de vitória, pois Cristo venceu o diabo, a carne, o mundo e a morte. Este trono mostra o juízo iminente e também será luz para iluminar as nações e porá a glória de todo o povo de Israel. Irmãos, aqui conta, a história de Davi. Davi estava em paz, não tinha mais inimigo, Deus deu a paz para ele e ele quis construir uma casa para Deus, quis construir um templo, porque ele não se sentia bem ele morando num palácio, em casas de tijolos, e Deus, a quem ele servia, morando em tendas. Ele queria que fosse construído um palácio também de tijolo, um templo, melhor dizendo, um templo de tijolo para Deus, que fosse posto o fim do tabernáculo, as tendas, e fosse feito um templo duradouro, um templo que fosse mais firme, digno do Deus que ele servia. Mas Deus não tinha esse plano para ele. Isso aí foi posto para o filho dele, para Salomão. O que Deus tinha para Davi era algo maior. E Davi não conseguia entender o que poderia ser maior do que construir uma casa para o seu Deus. Depois foi revelado para Davi. Davi escreveu isso lá em Salmos 2, que o que Deus tinha planejado para ele era o seu trono ser eterno, o seu trono ser perpétuo, que da sua geração viria o Messias, aquele que governaria eternamente, sentaria no seu trono e governaria eternamente. E isso nós vimos que foi cumprido com Cristo. Então, essa ligação que tem do trono de Deus com o trono de Cristo, com o trono de Davi, que fique bem claro para nós estarmos meditando. Eu aprendi que a visão do trono divino mostra que o cristão deve, mesmo em meio às crises, manter-se firme e confiante, pois está debaixo do governo soberano, poderoso e eterno de Deus. Irmãos, nós devemos, como cristãos, ser obediente às leis, ser obediente ao governo, ser obediente ao meu patrão, ser obediente ao meu professor, ser obediente a todo aquele que está acima de mim. Eu devo ser como cristão, mas desde que essas leis não venham contra a lei de Deus, contra a Bíblia, desde que não venha contra a palavra de Deus. Eu sou submisso, mas a partir do momento que vem uma lei que vá contra a lei de Deus, que vá contra os princípios de Deus, contra os decretos de Deus, que são eternos, imutáveis e soberanos, eu sou sim submisso a essa lei. Mas a partir do momento que eu tenho que escolher, eu sempre irei escolher a lei de Deus, sempre irei escolher o trono de Deus. Tópico 2. Em volta do trono. Quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis que nunca tinha visto. Dentre elas, viu os personagens que aparecem em volta do trono e compõem o majestoso cenário que tinha visto inicialmente. Vejamos quem são os personagens e o significado desta visão. Vamos ver agora quem são os personagens que estavam ao redor do trono de Deus. Tópico 2.1.
os 24 anciões. Há intérpretes que consideram os 24 anciões como sendo anjos. Contudo, é mais provável que simbolize todo o povo de Deus ao longo da história. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Eles aparecem com coroas na cabeça e assentados em tronos que são promessas de Cristo aos salvos e não aos anjos. Então por isso que essa contradição, né? Uns dizem que são anjos, mas como que anjos estariam com coroas? Essas coroas são destinadas, né, aos promessas de Cristo aos salvos e não aos anjos. O número 24 relacionado a ele sinaliza uma cifra completa, que pode estar apontando para os patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando assim os salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vide as referências às 12 tribos e aos 12 apóstolos na descrição da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 12 a 14. Então nós vemos que tem duas correntes de teologia, que um defende que sejam anjos, defende que pode ser os anjos da igreja, os pastores, alguns anjos ali que são uma simbologia, né? E outros defendem que não, que são salvos. Como, não sei se os irmãos lembram da passagem lá, que uma mãe chegou para Jesus e pediu que se deixasse os 2 filhos se assentassem ao lado de Cristo. E Cristo falou que não cabia a ele, né? A quem deveria sentar ao lado, e sim o pai que deveria escolher quem sentaria ao lado dele ali, do seu trono. Então pode ser outra referência também disso, dos apóstolos que estão ao seu lado e daqueles líderes das 12 tribos. Então são duas correntes. A mais aceita é que sejam mesmo os apóstolos, os líderes das tribos. Os 4 seres viventes. A descrição dos seres que João viu no meio do trono e ao redor do trono, Apocalipse 4:6, envolvidos em adoração contínua, e também estão atuantes em outros momentos revelados do Apocalipse. Nos remete à visão de Ezequiel, que os identifica como querubins. Os querubins aparecem guardando a entrada do Éden após a queda do homem. Eles aparecem no tabernáculo e no templo. E 2 querubins de ouro foram colocados em cima do propiciatório, a tampa de ouro da arca do concerto. Em sua glória, Deus é aquele que habita entre os querubins. Nada mais justo, nada mais perfeito do que estar ali o querubim diante do trono de Cristo, o adorando continuamente, rendendo glórias a Ele. A Ele digo-nos toda honra, toda glória. É mais um sinal que não existe anjo, que não existe querubim, que não existe arcanjo, que seja maior que o nosso Deus. Todos eles rendem glória ao nosso Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Tópico 2.3. As 7 lâmpadas de fogo. Opa, elas aí de novo. Ó. João vê 7 lâmpadas de fogo diante do trono e nos é dada, junto da visão da sua identificação. As 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, lembra que eu falei desde a primeira lição? Sempre que aparecer o número 7, é uma mensagem de Deus, muito importante para nós. Vamos prestar atenção aqui. Que já estudamos na lição 2, fala da múltipla e perfeita operação do Espírito Santo. A visão do Espírito como 7 lâmpadas de fogo pode significar sua capacidade de perscrutar, conhecer todas as coisas, expressando sua onisciência e onipresença. Este conhecimento deve nos levar a uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, tendo em vista que Deus abomina o pecado. Então, irmãos, olha a mensagem firme, a mensagem santa para nós. Buscai a santidade, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Diante do trono dele está o símbolo da santidade, o símbolo do seu Espírito Santo. Então não tem como alguém iníquo, alguém com uma linha torta chegar até Deus. Não tem como, não são todos os caminhos que levam até Deus. Só existe um caminho, o caminho que é Jesus Cristo. E tem que ser, e só pode ser seguido, ser caminhado por essa senda quando tem santidade. Eu aprendi que quando foi arrebatado ao céu, João viu coisas inefáveis que nunca tinha visto.
coisas que não tem como explicar, não tem como descrever. Está além da nossa imaginação, além da nossa compreensão. São coisas que os olhos nunca viram. Como eu vou descrever uma coisa que eu nunca vi? Não tem como. Eu posso tentar achar uma comparação, mas descrever fielmente não tem como. São coisas inefáveis, coisas que nos fará ficar de boca aberta, literalmente. Tópico 3. No trono. O apóstolo João, ao ser arrebatado, chega a um lugar onde há um trono e um assentado sobre o trono. Irmãos, marquem isso. Ele não viu só o trono, ele viu o trono e um assentado sobre o trono. Deus, o soberano Senhor sobre todo o universo, é visto em seu esplendor, majestade e glória. Esta visão de Deus em seu trono é um despertamento para que busquemos as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Devemos nos manter firmes na fé em Cristo, como filhos de Deus, porque naquele dia, como Ele é, nós também o veremos. Irmãos, o trono não está vazio. O trono não está vazio. Deus está no trono, Deus está governando, o mundo não está jogado à própria sorte, o mundo não está abandonado, a humanidade não está abandonada, a história não está abandonada, Deus está governando. Deus nunca é pego de surpresa. Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é Deus. O trono não está vazio. O trono não está vazio. O Rei está reinando. O nosso Rei é vivo, está vivo e está reinando. E nós, como noiva santa desse Rei, nós não estamos abandonados. Deus está reinando na nossa vida. Glória a Deus. Amém, aleluia. Tópico 3.1. Como jaspe e sardônica. Duas pedras aparecem para definir a aparência de Deus em seu trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Essas pedras falam do esplendor e beleza da presença de Deus, já que são utilizadas para mostrar a glória e fulgor da Nova Jerusalém. Porém, é interessante notar que no Antigo Testamento, jaspe e sardônica aparece no peitoral do juízo, usado pelo sumo sacerdote no ofício sacerdotal, lá em Êxodo 28, 15 e 20, o que indica que, além de majestoso e singular, este trono é também um trono de juízo. Irmãos, João estava preso aonde? Numa ilha prisão, e nessa ilha era uma ilha de pedras, só tinha pedras, lá eram retirados minerais. João chegou no trono de Deus, chegou no céu, onde viu coisas inefáveis, coisas que não tinham como ele explicar, como ele falar, porque não tinham comparações, nunca foram vistas. Então João usou metáforas, usou aquilo que ele estava acostumado a ver. Ele descreveu essas duas pedras como sendo a aparência de Deus no seu trono. Entendeu? Como jaspe e sardônica. Não é que eram jaspe e sardônica, não é que eram essas pedras lá. Eram a aparência, foi aquilo que estava gravado na mente dele, que ele estava vendo ali no seu dia a dia durante a prisão. Então eu quero que os irmãos fiquem bem claros disso. Não tem como uma coisa corruptível, uma coisa humana, uma coisa terrestre estar no trono de Deus. Não. Aquilo que estava lá era bem superior, foi uma comparação que o João fez. Não é que era essas duas pedras, jaspe e sardônica. É que os irmãos entendam isso. Foi o que ele pôde comparar, porque é o que ele estava ali vivendo no seu dia a dia na prisão. Tópico 3.2. Arco celeste. O arco de Deus aparece pela primeira vez como sinal da promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com água. Gênesis 9, 8 ao 16. Quando Noé e sua família saem da arca, Deus estabelece seu arco no céu como sinal permanente desta promessa. Assim como o arco celeste se estabeleceu como símbolo de esperança e restauração depois da destruição do dilúvio, o arco celeste aparece aqui novamente, indicando que, mesmo com toda a destruição que está prestes a vir, haverá restauração e vida. Recordemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22.
O arco ao redor do trono nos remete também ao texto de Hebreus 4,14, porque o nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós. É possível, junto ao trono, alcançar misericórdia e achar graça. Os irmãos sabem dessa história, né? Quando houve o dilúvio, acabou o dilúvio, que Noé fez o sacrifício para Deus, Deus mostrou o arco no céu, o arco da aliança, fazendo a promessa que nunca mais destruiria a terra com água, com dilúvio. O que os pagãos mudaram o nome para arco-íris, em homenagem a Deus, a deusa Íris. Então, foi, como que eu vou dizer, foi ultrajado o nome do arco, é arco celeste, arco de Deus. E esse mesmo arco que aparece no céu como lembrança dessa aliança para o homem nunca esquecer que foi Deus que o livrou da morte, que foi Deus que deu a providência, e Deus prometeu que não mais haveria o dilúvio, porque Deus nunca esquece, Deus não precisa ser lembrado. E sim, o homem precisa ser lembrado dessa aliança com Deus. O homem precisa ser lembrado dessa aliança com Deus. Da mesma forma, esse arco está presente em seu trono. Que firme, que coisa maravilhosa, para o homem poder se lembrar que a aliança com Deus é eterna. Essa nova aliança que Cristo colocou, que Cristo fez em nós, Cristo fez com a humanidade, com os seus filhos, aqueles que o seguem, aqueles que o aceitam de coração, é eterna e que sempre será lembrada e está diante do trono. Quão maravilhoso, irmãos, nós estarmos diante do trono de Deus, nós achegarmos ao trono de Deus, sentir a presença de Deus e podemos ter certeza que essa aliança posta em nós por Cristo é eterna e será cumprida no final. Tópico 3.3. Semelhante à esmeralda. O arco celeste tem 7 cores, mas o que João vê em volta do trono é totalmente diferente de qualquer arco-íris visto aqui na terra. É o arco celeste. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. A esmeralda, assim como as outras pedras citadas, também aparece no peitoral do sumo sacerdote. É a pedra que representa ou corresponde à tribo de Judá, a tribo real, mostrando a soberania e o poder deste trono. Que visão gloriosa foi esta vista por João e revelada a nós. Meus irmãos, é um arco diferente. O arco que nós vemos aqui no céu, o arco celeste que nós vemos aqui no céu, para nos lembrar da aliança que Deus fez de nunca mais nos destruir com o dilúvio e da sua providência em nos livrar da ira divina, lá no começo da história, ela é diferente, ela não tem as 7 cores, ela tem somente uma cor, a cor da esmeralda, semelhante à esmeralda. Mais uma vez, João usa uma coisa que dá para comparar, porque não tem como ele descrever, porque é uma coisa inefável, uma coisa que não tem como descrever. Então ele usa uma coisa para comparar, e a esmeralda. Eu aprendi que a visão de Deus em seu trono é um despertamento para que permaneçamos firmes na fé em Cristo, como filhos de Deus, porque naquele dia, como Ele é, nós também o veremos. Nós o veremos Ele nas nuvens, na glória, nós seremos levados ao seu encontro, estaremos com Ele nas suas bodas, na boda do Cordeiro, nosso casamento com Cristo. Então nós o veremos como Ele realmente é. Como tem uma mensagem, né? Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Maravilhoso, em glória, sublime, nós o veremos como Ele é. E para nós podermos ver como Ele é, nós seremos transformados também. Conclusão. Acabou. Mais uma lição maravilhosa. Vontade de continuar aqui, sem parar. Vimos que, sendo o Apocalipse o livro do trono, devemos confiar em Deus, que cumprirá suas promessas. Assim a Igreja de Cristo vivenciará tudo o que Deus tem planejado para ela, pois Jesus Cristo voltará e arrebatará a sua Igreja. Permaneçamos firmes, mantendo nossos olhos em Cristo. Irmãos, como eu sempre digo, não importa que pareça que o inimigo está vencendo, não importa que pareça que nós estamos perdidos, não importa. O pastor André, ele falou hoje uma coisa muito forte: o mundo está em crise,
mas nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Por mais que o mundo esteja em crise, por mais que o mundo esteja em guerras, por mais que o mundo esteja em pandemia, nós que somos noiva do Cordeiro, nós que somos sacerdotes santos, nós que somos fiéis do trono, nós estamos em Cristo, nós estamos em paz, nós estamos em abundância de paz, de espírito, de prosperidade. Glória a Deus. Deus nunca nos abandonou, o trono não está vazio, o trono está ocupado pelo nosso Rei, pelo Rei dos Reis. Eu te convido agora, irmãos, vamos conversar com o Pai. Senhor Deus, meu Pai maravilhoso, mais uma vez, meu Deus, estamos aqui reunidos aprendendo mais e mais de Ti. Como é maravilhoso, meu Deus, saber que o trono não está vazio, que o Senhor está assentado no trono, governando a história, que o Senhor está cuidando de nós e que nós em breve, muito em breve, estaremos diante do Teu santo trono, depositando a Teus pés as nossas coroas, recebendo de Ti o nosso galardão. Ó meu Pai Celeste, maravilhoso Tu és, que o Senhor possa estar sempre acendendo essa esperança em nossos corações, que nós nunca venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos estar caminhando firmes, com passos firmes, rumo ao nosso lar celeste, onde nós iremos morar. Te agradeço, meu Deus, por tudo que tens feito e que ainda vais fazer em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Maravilhoso conversar com o Pai, é maravilhoso a chegar ao trono de Deus. Então vem para a EBD, porque a EBD é você.